Vamos nos colocar de pé mais uma vez. Vamos ler a palavra do Senhor. Vocês recordam que nós lemos a escritura passada em 2 lugares, mas a leitura principal foi em 1 Pedro e a outra em Ezequiel. E eu quero levar vocês outra vez para o livro de Ezequiel, neste culto, no capítulo 11. Fazemos então disto a leitura oficial para este culto. Ezequiel capítulo 11 e o versículo 19 ao 21. No culto anterior nós falamos um pouco sobre vários temas e sobre o batismo do Espírito Santo, novo nascimento, aliás, principalmente sobre o novo nascimento. E esse novo nascimento vem por uma geração, vem por uma coabitação. Eu intitulei aquele culto, poderia não ser o melhor título, mas eu intitulei como contraceptivo espiritual, o que faz com que impeça uma gravidez. Estávamos falando justamente disso, de gravidez mental. Então, eu quero ler com vocês aqui Ezequiel 11, 19, outra vez, como fiz no culto passado. Versículo 19. E lhes darei um só coração, correto? Ou um mesmo coração. Claro, que é um só para todos, que é uma mente só. E um espírito novo porei dentro deles. E você já sabe que esse novo coração é uma nova maneira de pensar. E quem sabe o que é um novo espírito? Difícil vocês lembrar agora o que seria esse novo espírito, né? Se o novo coração é uma nova forma de pensar, o que seria o novo espírito? Exato, irmão Pedro. Irmão Brano disse que o novo espírito é novos desejos que vêm por causa dessa nova maneira de pensar. Ok. E um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos e os cumpram. E eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e as suas abominações, farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor Deus. Amém. Podem sentar? Bem, aí está porque nós falamos no culto anterior sobre contraceptivo. Poderíamos usar outros termos, mas acredito que esse seria o mais técnico, mais cabível para usarmos em palestras religiosas. Eu quero pegar
pequeno gancho do culto anterior, a metade do parágrafo 88 do sermão, a palavra falada é a semente original, apenas para recordar de onde está vindo o nosso aprendizado. O profeta disse: e a única maneira pela qual alguma vez podemos nascer de novo é primeiro recebendo a palavra no ventre da mente. Foi daqui que nós falamos sobre se usarmos um contraceptivo, então até podemos ouvir a palavra, nos alegrar no espírito, nos alegrar no espírito, termos prazer disso, com isto, temos prazer com isto. No entanto, ficar apenas na alegria, no regozijo, oh, que bênção, oh, que coisa maravilhosa. Só nisso. Porém, não deixamos que haja fecundação. Porque vocês podem, realmente você tem que olhar no lado natural para poder entender o espiritual. Não tem como você entender se não for dessa forma. Então, muitos querem sentir o prazer, mas não querem a responsabilidade que vem depois disso, não é? E a mesma coisa quando se trata do novo nascimento. A mesma coisa. Querem os benefícios que Deus promete em sua palavra, mas não querem pagar o preço como Maria, o preço da vergonha. Quando ela diz, cumpra-se em mim segundo a tua vontade, nunca mais ela teve as mesmas amigas, nunca mais ela teve as mesmas coisas, até o seu noivo quis deixá-la secretamente sem falar nada. Se você tivesse vídeo naquele tempo, conseguisse colocar no lugar de Maria, você saberia pelo que ela passou. Depois que ela ouviu o anjo, ouviu a palavra do anjo, deixou com que aquela palavra engravidasse primeiro sua mente. Ela se rendeu completamente. Vê? Então o Espírito vem em cima daquilo que você ouviu, que você aprendeu, e traz isto. Aí está você, isto é o que faz. Este é o verdadeiro ensinamento do Evangelho. E irmão Branda continua dizendo, se Paulo vivesse hoje, ele pregaria a mesma coisa. Vê? Se Paulo vivesse hoje, ele pregaria a mesma coisa. E ele nos manda, o irmão Branda nos manda observar Maria. Diz que a mente física dela era um ventre virgem. E ela cria em sua mente, ela cria na palavra de Deus, não importava o que dizia as críticas. Quantas coisas as pessoas diziam, não importava, ela cria na palavra de Deus. Irmão Brando disse, eu queria levar isto até o fim. Veja, primeiro foi sua mente, antes mesmo de acontecer literalmente em seu ventre. O ato tinha que acontecer aqui primeiro, aqui na mente primeiro, para deixar o Espírito entrar, para fazer o resto da obra. Antes que o verdadeiro nascimento espiritual pudesse acontecer, a palavra tem que se encontrar em sua mente. Que está falando do processo do novo nascimento. E como vai haver o nascimento se não há uma fecundação? Então, o irmão Branham, dentro disto aqui, ele continua dizendo, aquele que ouve a minha palavra, que está se tratando de engravidar, primeiro na mente da palavra, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não passará pelo julgamento, ou através do período da tribulação, mas tem passado da morte para a vida. Veja isto, aqueles que ouvem e crê verdadeiramente nisto. Agora, a leitura que você fez em Ezequiel, ela nos diz exatamente isto. Ele diz que tem que haver uma mudança, então, do coração, que é da mente. Tem que receber um novo espírito, que são novos desejos. E só depois disso, é que ele pode nos dar do seu próprio espírito. Porque aí há o nascimento da água e do espírito. E ele diz, depois disso, então, você vai andar nos meus caminhos, para que andem nos meus caminhos e guardem os meus juízos e os cumpram, e então eles possam ser meu povo e eu poder ser, então, o seu Deus. Está no livro de Ezequiel. Estas são as mesmíssimas palavras que Jesus está dizendo aqui, e que o William Branham está citando depois de falar da gravidez mental pela palavra de Deus. Ele termina dizendo, citando as palavras de Jesus dentro desse contexto.
aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Veja, então a vida de Deus foi levada adiante e está ali em manifestação, porque só há uma forma de vida eterna e esta é Deus mesmo. Então isso significa que Deus começa a ser gerado no nosso interior. Só há uma forma de vida eterna e esta é Deus. Agora, Deus vem morar em você e para que isto aconteça tem que haver o processo novo nascimento. E o processo novo nascimento te leva a compreender isto, a ver isto da forma perfeita, como Deus quer que você veja. Porque Jesus disse que quem é nascido de novo não pode ver ou não pode entender o reino dos céus. Vê? Então, é de ficarmos apaixonados por esta citação do irmão Branham. Podemos repetir isto todos os dias da nossa vida, né? E ter certeza de como um filho nascido de novo de Deus, nós não vamos passar pelo período da tribulação. Ele disse: quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não vai passar pelo julgamento, que é o período da tribulação. O julgamento vai vir sobre a terra. Veja, então se você é um filho nascido de novo, você tem que repetir essas palavras de irmão Branham com alegria. Ele está nos dando a certeza das palavras de Jesus, mostrando que você não será condenado, não vai passar pela tribulação, e é bem evidente que o período da tribulação está logo aí na frente, está logo no virado de esquina. Está muito perto. Está muito perto. E se é ao virar da esquina, ou quer dizer, se estiver muito perto, porque está realmente muito perto, então isso significa que o arrebatamento está muito perto também para nós. O arrebatamento está bem aí em virar de esquina. E se você não nascer de novo, a pessoa, falamos você, não é? Falamos você no português, falamos vocês, fica muito duro, porque eles falam bem direto. Já no espanhol eles não usam esta palavra assim, né? Já não usam esta palavra desta forma, para não ficar como se estivesse falando diretamente à pessoa e você tome aquilo como uma coisa individual. Mas na verdade tem que ser assim, temos que falar desta forma, não é? Porque estamos falando para nós, para mim, para você. Então estou dizendo para mim mesmo: se eu não tiver nascido de novo, se eu não tenho passado pelo processo de novo nascimento, então eu não vou fazer parte do arrebatamento. Se você não passar por esse processo, se você não nasceu de novo, você não vai fazer parte do arrebatamento. Agora, você deve definir, então, todas as formas agora. Este é o momento de definição, quando as nossas almas passam pelo check-up. Temos que colocar tudo isto à prova do fogo. A prova do fogo, mais preciosa. Creio que é Pedro que falou sobre a nossa fé, que é mais preciosa do que o ouro que perece. É a prova da vossa fé, é a prova do fogo que é a nossa fé. Tem que passar nesse período de tempo. E isto vai definir para ver se somos nascidos de novo ou não. E nós não temos que passar por uma angústia muito grande ou por um problema muito sério para ver se permanecemos firmes. Nós podemos dar uma olhada no que já foi feito para termos uma ideia do que somos. Se houvesse uma forma de recomendarmos, ou se as pessoas pedissem uma recomendação, não é? Como eu posso ver se sou uma pessoa nascida de novo ou não? Então, a única coisa que podemos aconselhar é que as pessoas ouçam, ou no nosso caso, leiam o sermão do irmão Branham, que ele pregou com o título É Sua Vida Digna do Evangelho? Então, lendo este sermão, você pode ter um padrão estabelecido para então nós avaliarmos a nossa vida, não é? Por aquele padrão, e ver se realmente temos sido nascidos de novo pela palavra de Deus, ou se somos apenas membros de igreja, ou se somos apenas frequentadores de igreja, ou leitores de Bíblia, leitores de mensagem, que tem muitos assim. Então temos um padrão. Ele fez esta pergunta: é a sua vida digna do Evangelho? E pregou um sermão ali de algumas horas, nos mostrando o que é uma vida digna do Evangelho. Agora, na nossa leitura, neste culto e em cultos passados inclusive, nós lemos entre o parágrafo 88 e 89 do sermão A Palavra Falada e a Semente Original, segunda parte, e você percebe que o irmão Branham está falando aqui de forma clara, de forma muito clara, que antes de vir o novo nascimento,
tem que vir primeiro uma renovação da mente. E irmão Branham chegou a dizer que isto é a verdadeira pregação do Evangelho. Eu tenho aqui a anotação, o que o irmão Branham ensinou. A única maneira pela qual alguma vez podemos nascer novamente é primeiro recebendo a palavra no ventre da mente, então o Espírito vem em cima daquilo e traz isto. Isto é o que faz. Este é o verdadeiro ensinamento do Evangelho, irmão. Então, o irmão Branham está dizendo aqui de forma bem evidente. Antes de vir o novo nascimento, tem que haver uma renovação da mente. Então, você vê, irmãos e irmãs, tudo começa na nossa mente. Tudo começa aqui. E é aqui na nossa mente onde a maior batalha acontece todos os dias. A maior batalha acontece todos os dias, bem aqui na nossa mente. É isto que nós lemos em Ezequiel 11. Em Ezequiel 11. E é onde nós já lemos também de 1 Pedro 1:23, onde de novo, nascido da palavra, gerado da palavra não corruptível, mas da incorruptível. Então, continuando aqui, no sermão Nomes Blasfemos, que o William Branham pregou isso no dia 4 de novembro de 1962, página 22. Página 22 deste sermão. A maior parte da nossa fé é a fé mental. Ao ouvir a palavra que nos leva a um reconhecimento mental de Deus. Você tem que prestar muita atenção nessa citação do irmão Branham, viu? A maior parte da nossa fé é a fé mental. Ao ouvir a palavra que nos leva a um conhecimento mental de Deus. E aí você pode admirar pessoas que têm uma mente tão boa para lembrar das coisas, lembrar das escrituras, lembrar onde está aí sem tal mensagem, e prega muito bem. Isso é uma fé mental. Mas se isto vem de cima, ó irmão, se ele atinge, aliás, se ele nunca atinge isso, não é um ser espiritual, não é a fé piedosa. Então o que é que a fé faz? A fé reconhece somente a palavra. Não importa o que qualquer outra coisa diz. Ele só reconhece a palavra, porque no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. A palavra era Deus. E a palavra ainda é Deus. Vê? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando a própria palavra é despejada na nossa fé mental se torna uma revelação espiritual. E sobre esta base edificarei a minha igreja. Então veja, a igreja então é edificada não na fé mental, não no conhecimento mental, mas quando ela se torna uma revelação espiritual, passa de mecânica para dinâmica. Então aí sim você está edificado, ou você faz parte da igreja, ou você pertence ao corpo de Cristo, porque diz aí edificarei minha igreja. Mas como? Você é um membro da igreja? E como pode Deus vivificar esta palavra em você, no seu coração, e edificar a sua igreja nisso? Não é bem assim. Por isso as palavras de Jesus a Pedro estavam mostrando que a igreja estava edificada não nele, em Pedro, mas na revelação que ele teve. Então, na revelação correta, dada por Deus, que você tem, sobre aquilo que Deus tem trazido, o fruto, o ensino que Deus tem trazido na geração que você vive, então, se há mais componente desta igreja que vive neste mesmo tempo, eles terão que estar estabelecidos sobre estas mesmas bases. Cada um desses componentes, cada um desses membros terão que estar sobre esta mesma base, a revelação que Deus tem para o tempo, porque esta é a evidência, ou é o verdadeiro batismo do Espírito Santo, o fruto para a sua época. Veja, não sobre uma concepção mental de filiação à igreja, uma concepção mental de que, mas sobre a revelação, quando os fluxos de graça derrama nesta fé mental que você tem, então sobre esta,
uma revelação espiritual, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vê? Isto mostra que eles seriam contra ela, mas ela nunca vai prevalecer. Ah, que coisa gloriosa! Então, sobre esta revelação que você tem recebido, que é a revelação da genuína palavra, da genuína mensagem para o dia, você entende que todo o inferno estará contra isto. Todo o inferno estará contra isto. Porém, não vai prevalecer. Então, observe que o mensageiro de Deus está dizendo aqui que quando o Espírito Santo entra em sua fé mental, ele unge a fé mental e ela se torna uma dinâmica de revelação espiritual e, em seguida, ela é selada por dentro e ninguém poderá tirar isto de você. E ele disse que isto nos torna um só com Cristo. Um só com Cristo. Você tem que prestar bem atenção naquilo que o profeta ensinou sobre estas coisas. Observe. Ele unge a fé mental que você tem. Isso se torna uma dinâmica de revelação espiritual. Em seguida, sela isto dentro de você, na tua alma. Nada mais poderá tirar isto de você, não importa o que eles te apresentem. Isto é um vagão selado. E isto torna você um com Cristo. Eu quero pôr ênfase nisto, para quando você lê isto nas Escrituras, você possa entender mais claramente o que Jesus está dizendo. Observe, que quando chegamos ao lugar onde nós estamos prontos para sermos colocados como filhos e filhas de Deus, colocados em posição, que disso se trata o processo de adoção, nós devemos estar nesta condição em que a nossa fé mental foi ungida com o Espírito de Deus e ele desceu para a parte de dentro, o interior, na nossa alma, nos levando assim a tornarmos um com a mente de Cristo. E devemos chegar a essa condição a fim de sermos colocados na adoção de filhos. William Branham disse isto no mesmo sermão, Nomes Blasfêmios, agora página 20. Então, isso foi número 1. Número 1, chegando a você. Sua fé mental aqui mesmo, vem o Espírito Santo, descendo na sua fé mental, tornando-a uma fé espiritual. Então, a fé espiritual só reconhece a palavra de Deus. Porque esta fé mental, o conhecimento que você teve, ao ler e ao ouvir durante tempos, ou pode ser durante um dia, cada um tem um processo, um conhecimento. Resultado, o Espírito Santo unge aquele conhecimento, se aquele conhecimento é verdadeiro sobre as Escrituras. Então o Espírito Santo unge a minha cabeça com óleo, meu cálice então transborda. Veja. Então, o que acontece dali por diante? Aquele conhecimento que você adquiriu ao ler e ouvir a palavra é ungido com o Espírito, aquilo se torna uma revelação espiritual, nada mais pode tirar aquilo de você, e você poderá reconhecer a palavra aonde ela estiver. Onde estiver qualquer mistura da palavra, você conhece, você sabe. Você sabe, você não será enganado por quem quer que seja, você não será enganado por estudiosos, você não será enganado por livros bonitos, você não será enganado pelas religiões, você só reconhece a palavra de Deus. Se a fé mental foi ungida com o Espírito e foi selada dentro de você como uma revelação espiritual. Agora, número 2, ou 3. Estou lendo bem assim que o profeta disse. Agora o número 3. Então você terá terá o Espírito Santo e selará todas estas coisas dentro de você. Quando esse Espírito Santo cobre isto, da sua fé para cima até o Espírito selar, você com Cristo, então se tornam um. Amém.
Então agora você entende uma coisa. Quando é que você vai se tornar um com Cristo? Quando é que você vai se tornar um com Deus? Quando é que você vai dar cumprimento àquela oração de Jesus sobre a união dele com o Pai e conosco também? Quando é isso? Irmão Brando está colocando isso dentro desse contexto aqui. Temos que entender isto e largarmos de lado nossas interpretações ou nossos sonhos futuros. Porque isso é urgente, isto é já, isto é agora. Veja, ele será estas coisas dentro de você. Quando esse Espírito Santo cobre isto, da sua fé para cima, até o Espírito Santo selar você com Cristo, então se tornam um. Amém. Ele diz, tira estas coisas da minha frente. É difícil para os braços. Devia ter alguma coisa atrapalhando o irmão Brando ali. Tornam-se um. Veja, você e Cristo vivem juntos. Naquele dia, conhecereis que eu estou no Pai, o Pai em mim, eu em vós, e vós em mim. Está vendo? Irmão Brando cita as palavras de Jesus e pergunta se você está enxergando, se você está vendo isso, se você está entendendo isso. Então essa é uma unidade selada do Senhor Deus. É um vagão selado, se torna único. O selo do vagão, irmão Brando explicou no sermão Sinal, o selo do vagão torna um vagão único, propriedade exclusiva, só pode ser aberto no seu destino. Tudo ali está verificado. Tudo ali está bem. Todo o conhecimento que se teve, todo o aprendizado que se teve, cada vez que a palavra foi apresentada, quer seja pela leitura ou pelo ouvir, o Espírito Santo ungiu aquilo, tornou um só, com a mente de Cristo. Então você se torna um com Deus. E Jesus disse, naquele dia conhecereis. Que dia é este? Quando você chegar a esta situação, a esta condição de ter a sua fé mental sobre Deus, ungida com o Espírito Santo. Você terá que estar nesta unidade com Deus. Então essa é a unidade selada do Senhor Deus. Agora, e então são vindicados e colocados em posição quando se dá esta ocasião. Eles se tornam filhos e filhas vindicadas de Deus. Gente, por mais que você tenha lido isto, por mais que eu tenha lido, eu nunca tinha entendido desta forma. Nunca tinha entendido assim. Sempre ficava esperando que isso era no futuro. Isto tem que ser já. Isto é agora. Isto é o que se exige nesse momento. É que nós nos tornemos um com Deus. Não é algo místico. Não é mágica. É processo de nascimento. Qual é a mágica? Qual é a parte mística que se tem em um nascimento? A coabitação, a fecundação e dali por diante o processo de desenvolvimento. É simples assim. Uma peça desencadeia a outra, uma coisa desencadeia a outra. E é da mesma forma este nascimento espiritual. Irmão Brando disse, começa pelo quê? Na mente. Primeiro a palavra vem na tua mente. E daí você percebe que não tem como a pessoa chegar a essa situação se antes não houver quem ensine. E aí vem o quíntuplo de Efésios em evidência, para poder a palavra chegar em você. É assim que Deus, então, começa este processo. Agora eu gosto do que o irmão Branham disse aqui. Porque assim como Deus veio para morar em Cristo, assim também o Espírito de seu Filho chega em nossos corações, em nossa vida, e coabita em você, e passa a viver sua vida em conjunto, se você deixar este processo acontecer. Se você não usar uma barreira, se você não usar um filtro mental, um filtro próprio, uma interpretação própria, então a palavra entra em nossa mente e move-se para a nossa alma, produzindo uma fé espiritual, e então a sua fé mental se torna uma revelação espiritual, uma vez que ela é ungida pelo Espírito de Deus. Isto eu estou citando o irmão Branham totalmente. Nomes blasfemos, página 23.
chegando a você, sua fé mental, aqui mesmo, vem o Espírito Santo, descendo na sua fé mental, tornando-a uma fé espiritual, então a fé espiritual só reconhece a palavra de Deus. Aleluia. O que eu estou tentando passar para vocês é que não há nada de errado com as pessoas que têm uma fé mental ou uma compreensão mental, porque na realidade tem que se iniciar na mente, tem que começar na mente. Mas note como ele disse, que embora as pessoas tenham entendido isto de forma intelectualmente, mas para isto se tornar algo bom para elas, isto tem que descer, isto tem que entrar lá na sua alma. E para isto acontecer, eles têm que se colocar na presença do Filho e deixar a fé mental tornar-se madura, uma fé perfeita. Oh, as pessoas falam tanto de fé perfeita. Fé perfeita, fé perfeita, fé perfeita. E estão pensando que a fé perfeita está no futuro, muito distante. Outros falam tanto de fé de rapto. E se você não tiver fé de rapto agora, você não a terá nunca mais. Porque disto se trata um processo, como eu acabei de vos citar. Vê? Você tem que se colocar na presença do Filho e deixar a fé mental tornar-se uma fé madura e, portanto, uma fé espiritual ou uma revelação espiritual. Você sabe que a ignorância gera desespero e gera falta de esperança, por você não saber se as coisas desconhecidas para você. Muitos, por não saberem, entregam os pontos. Diz, como eu vou ter certeza que você é um salvo? Como eu vou ter certeza que sou filho? Eu vou aproveitar, eu vou dar uns pulos fora. Se Deus tiver misericórdia de mim, Ele me traz de volta. Se não, e assim vai se distanciando, daqui a pouco está tão distante que nem se lembra mais de Deus. Nem se lembra mais de Deus. Ignorância. Não chegaram a ver o que Deus tem mostrado. Não chegaram a entender o olhe, dito pelos lábios de um profeta vindicado, que disse que o propósito do seu ministério é apresentar para nós a Ele, Deus mesmo, o Espírito Santo que está aqui, em cuja presença temos que estar para amadurecermos, para que a nossa fé se torne uma fé madura, quer dizer, uma fé perfeita, amadurecida. E é por serem ignorantes, porque não entendem, isto gera neles desespero e em seguida falta de esperança. Porque vocês recordam, Paulo citou algumas coisas sobre isto. Em 1 Coríntios 13, ele disse, agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Por quê? Porque é uma manifestação exterior. Eu já falei isso para vocês quando falei do lavrador que pega a planta, né? Fé, esperança e amor depois. Fé, quando ele acredita naquela semente. Esperança, ao colocá-la no chão, sabendo que ela vai brotar, mesmo que tenha que morrer. E depois amor para cuidar daquilo, quando ela começa, desde o seu nascimento, o cuidado tem que ter até a sua produção, quando ela está madura, outra vez, e pronta para o novo plantio. Então, este amor é uma manifestação exterior da esperança que temos devido à revelação que possuímos em nossa mente. Mas tudo começa na mente. E o irmão Branham disse que começa com uma fé mental, que é a palavra de Deus, que é apresentada às nossas mentes. Alguém teve que te apresentar esta fé mental. Esta fé teve que te apresentar para que ela passasse para a tua mente através do ouvido, através da leitura, né? Porque disso se trata dos sentidos. Ainda estamos prosseguindo no mesmo tema do sentido do nosso corpo. E então, quando o Espírito Santo move isto para a nossa alma, então isso se torna uma revelação espiritual que nunca pode ser movida. Então você sabe que o tem, da mesma forma que uma mulher sabe quando está grávida. É por isso que o irmão Branham começou este grande sermão, né, falando essas palavras.
E ele disse em seguida: a única maneira pela qual alguma vez podemos nascer novamente é primeiro recebendo a palavra no ventre da mente. Então o Espírito vem em cima daquilo e traz aquilo. Ó, irmão. Agora, claro, um pouco antes do irmão Branham sair de cena, ele pregou um outro sermão intitulado O Único Lugar Provido por Deus para Adoração, precisamente no dia 28 de novembro de 1965. Que isso dá o quê? Um mês antes, né? Um mês antes de Deus o levar para o lar. E no que ele disse, o que ele falou naquele sermão, ele disse que era necessário estabelecer-se nesta palavra, amadurecer esta palavra em nossos corações, que é em nosso entendimento, e isto significa que nós devemos nos tornar um com a palavra de Deus, porque é assim que você se torna um com Deus, é assim que você está dentro daquela oração para que todos sejam um, como eu e tu somos um, vê? E a forma que Jesus era um com o Pai, o William Branham disse era porque o Pai habitava nele. Agora, se o Pai é a palavra, Jesus disse: se vós estiveres em mim e minhas palavras estiveres em vós, então você se torna um com Deus quando Deus, que é a palavra, está dentro de você. E é por isso que você só pode reconhecer a palavra, porque não é você reconhecendo, é Deus em você. Vê? Reconhecendo somente aquilo que lhe pertence, somente aquilo que é a palavra. Deus é o único lugar fornecido por Deus para adoração. No dia 28 de novembro de 65. Eu creio que a igreja está começando a ouvir a mensagem, está começando a entender. Porém, irmãos, porém, amigos, escutem. Temos que permanecer na presença do sol. Outra tradução diria filho, porque no inglês escreve praticamente do mesmo jeito, porém a pronúncia é diferente. Temos que ser amadurecidos. Nossa fé ainda não é madura. O que é que ele está dizendo? Ainda é mental. Ainda é mental. Estamos escutando a mensagem que Deus nos tem dado de uma forma intelectual. E eu disse o quê? Nada contra, não é errado ter a fé mental, ter a fé intelectual. Mas isso só resultará benefício para você se isto se tornar uma fé espiritual, uma revelação espiritual. Estamos vendo os sinais que Ele nos tem mostrado, provando-os pela Bíblia, porém, como faz falta a igreja permanecer em sua presença, até que possa ser impregnada e se torne terna e dócil no espírito. Às vezes, ao falar a mensagem, a gente tem que ser duro e tem que forçá-la, pois tem que se dobrar o cravo para que fique bem colocado, ou o prego, né, para que fique bem colocado. Porém, uma vez que a igreja o entenda, o que é entender? Ver, não é? E Jesus disse que somente tem que nascer de novo para poder chegar a esse ponto. Porém, uma vez que a igreja o entenda e os eleitos sejam chamados e separados, chamados a ouvir o convite e separados porque a palavra faz isso. A palavra de Deus nos chama para uma total separação da incredulidade. E uma vez que a igreja o entenda e os eleitos sejam chamados e separados e se encontrem na presença de Deus, então sei que serão semelhantes àquela gente. Que gente? Aquelas pessoas que ele viu do outro lado esperando. Serão semelhantes àquela gente quando ocorrer o rapto. Amém. E assim vemos, meu irmão, a importância da revelação para o crente. Revelação é o que nos cela dentro. É o que toma todo o ensino. Tudo que foi ensinado pelo ministério quíntuplo. E porque o ministério quíntuplo tem a função de te apresentar a palavra. Faz com que ela chegue até a tua mente. Seja através do ouvir ou através da leitura.
Mas o ministério quíntuple não pode ir além disso. Te apresenta a verdade, mas tem que ser a verdade. Agora, somente o Espírito Santo é que tem a capacidade de ungir esta fé mental para que ela mude de fase, palavra sobre palavra, sobre palavra, sobre palavra, trazendo-as para uma dinâmica de revelação espiritual que te faz focar apenas em Cristo, a palavra, e nos preparar para a nossa aprovação como filhos de Deus, aprovados por Deus, como Jesus foi. Este é meu filho amado, no qual eu tenho prazer de habitar. E sabe o que Paulo diz sobre isto? Prepara-te a apresentar diante de Deus como alguém ou como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vamos colocar de pé, irmãos, e assim nós concluímos esta parte hoje. E no próximo culto veremos o que Deus terá para nós em continuidade disto ou não. Pai bendito, obrigado por podermos falar a Tua palavra e podermos ouvir a Tua palavra. Sela isto em nosso entendimento com o Teu Espírito Santo e que possamos estar sempre amadurecendo em Tua presença, Senhor. Vivifica isto dentro do nosso interior. Temos tantas coisas para Te pedir, mas quando vemos isto estabelecido, o que mais podemos Te pedir, a não ser que o Senhor abra cada dia nosso entendimento e cele-nos por dentro com o Teu Espírito Santo. O resto, Senhor, será acessório, será peças que não terá tanta importância, porque o que mais necessitamos é do Espírito Santo agora, neste tempo. Nos cela-nos, Pai, e que possamos andar no centro da Tua vontade. No nome amoroso de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém.